Bom, pessoal, dando continuidade às nossas análises, no parágrafo 2, que é a estrutura formal da questão do ser, a dificuldade e um certo estranhamento com o texto continuam, né? Mas eu vi, inclusive, pelas resenhas que vocês estão conseguindo, não todos, mas estão conseguindo fazer uma síntese do que é importante nesses parágrafos de ser e tempo. É claro que, se tratando de primeiras leituras, é sempre complicado, e os grandes textos filosóficos, né, eu já citei alguns na videoaula passada, as Meditações, a Crítica da Razão Pura, podemos falar de Platão e Aristóteles e tantos outros pensadores. O texto filosófico ele tem uma densidade, um bom texto filosófico, ele tem uma densidade, uma força, uma vitalidade que sempre nos surpreendem. Então, alguns textos a gente lê, relê, treslê, e passa uma vida de estudos voltando a ler, e ele está sempre nos dizendo coisas novas, né? Isso é uma coisa impressionante. Agora lembrei, eu tive um professor na graduação, o professor Raul Marques, um argentino maravilhoso, e ele dizia nas aulas de introdução à filosofia, falando sobre Heráclito, ele dizia emocionado, assim, este sim é um grande filósofo, que consegue permanecer obscuro por 25 séculos. Talvez tenha um certo exagero romântico aí, né? Mas o texto de Ser e Tempo vai fazer 100 anos em 2027. Então, é um texto muito jovem e dos textos mais densos da história da filosofia. Então, é absolutamente aceitável a nossa dificuldade, ainda mais colocando-se os problemas de tradução sobre os quais nós sempre temos falado aqui. É absolutamente aceitável que nós tenhamos muitas dificuldades nas aproximações iniciais de familiarização com o texto. Mas, bem, vamos em frente. No parágrafo 2, a estrutura formal da questão do ser, o Heidegger quer justamente nos fazer uma advertência sobre a importância de se colocar em termos muito claros o questionamento, a estrutura da pergunta. E aí ele diz que tem 3 momentos basicamente importantes no questionamento pelo ser. Aquilo que é questionado, o próprio ser, né? Não confundir ser com o ente, né? O ser é sempre ser de um ente, mas não é um ente entre outros. O perguntado, que no caso da pergunta que ele está colocando, é o sentido do ser, né? Uma coisa é o ser, outra é o seu sentido. Ele vai dizer, e isso eu antecipei para vocês, que o sentido do ser é a temporalidade. E isso ele vai fazer ao longo do livro inteiro. O que é a temporalidade, como compreendê-la, é uma tarefa extra, né? Mas só para não ficar no vazio, o sentido do ser vai ser apontado como a temporalidade, da compreensão de todo ser possível. E isso já aparece claramente nos parágrafos finais dos 2 capítulos da introdução que vocês estão resenhando. E o interrogado é o ente, né? O que também ele chega a dizer até o final, até o parágrafo 8, o ente a ser interrogado é aquele ente que nós mesmos somos, o Dasein, né? Qual ente nós devemos interrogar? Ele se pergunta aqui na página 30, na página 31, e assim sucessivamente. E a resposta que a gente obtém é um ente em particular que possui o privilégio, o primado, a precedência no questionamento sobre o ser, porque ele possui a característica da compreensão de ser. Nós, o Dasein, o ser aí, é o interrogado na questão do ser. Eu comentei com vocês em alguma videoaula, lá no começo, que o professor Ernst Tugendhat, que é um dos maiores filósofos vivos, uma reflexão importante em filosofia da linguagem, em ética, etc., e que, se eu não estou enganado, foi inclusive aluno do Heidegger, diz que essa distinção do questionamento em questionado, perguntado e interrogado é uma coisa totalmente sem sentido e desnecessária que o Heidegger faz. E quando a gente lê, às vezes a gente tem a tendência a pensar isso mesmo. Eu confesso que eu não sei. Às vezes me parece que mais clara a necessidade dessa distinção e às vezes o sentido me escapa um pouco.
Muito bem. O que que é importante? O importante é garantir, aqui no parágrafo 2, o autor afirma que nós acessemos o ente de modo adequado, né? Isso, ele está falando da questão do método fenomenológico. E depois do parágrafo 8, começa a aplicação propriamente dita do método fenomenológico à análise da vida cotidiana, né? A cotidianidade mediana, como a tradução aqui optou, e que que é o que o Heidegger escolhe, né, digamos assim, como o nosso modo de ser mais comum, aquilo que nós somos na nossa vida cotidiana, o nosso jeito comum, costumeiro, trivial, de compreender as coisas, de nos comportarmos em relação às coisas, em relação às outras pessoas e etc. É aí, na análise da vida cotidiana, que nós devemos fazer a fenomenologia, aquela que nós vimos ali com o Sokolovsky, explicada em termos um pouco mais técnicos e mais claros. É aí que nós devemos nos deter, não é em nenhum modo de existência especial, iluminado, por exemplo, o comportamento religioso, a iluminação meditativa, espiritual, o comportamento científico, etc., que nós devemos fazer a fenomenologia, nós devemos fazer uma descrição do fenômeno da nossa existência mais comum, daquele jeito que todos nós vivemos, a cotidianidade, como nós levamos a vida cotidianamente. É aí que a análise heideggeriana vai se deter a partir do parágrafo 9, em que aparecerão reflexões a respeito do nosso comportamento com os objetos, que são antecipadas aqui também. O Heidegger diz que a gente tem uma tendência a compreender o ser humano a partir daquilo com o que ele se relaciona. Nós temos uma tendência a compreender o ser humano a partir do mundo, ou seja, tudo aquilo que nós não somos. E temos uma tendência a compreender o ser humano a partir do mundo, no modo do presente, das coisas que simplesmente estão dadas aí para nós no agora. Então, o Heidegger faz uma análise, eu falei um dia para vocês sobre o ruído dos motores, né, como a compreensão de um ruído, ela é uma compreensão derivada, ela é uma abstração, porque a nossa relação compreensiva com a realidade, inicialmente, ela não se dá nesses termos. A gente não compreende um barulho como barulho, um ruído como ruído. A gente compreende que alguém está batendo na porta. A gente compreende que alguém acelerou uma motocicleta e por aí afora. E o que ele quer dizer com isso é que nós não temos uma compreensão primordialmente, inicialmente, da realidade como objeto, né? Mas sim como entes que têm um significado para nós, que são formados em grande medida em função dos nossos interesses e da nossa existência no mundo. A mesa, a porta, a moto, o carro, a caneta, o telefone, o livro. Nós compreendemos os objetos dentro de uma estrutura que ele vai dizer a estrutura do algo como algo. Nós compreendemos algo como algo determinado, não como coisa ou como objeto, inicialmente. Essa é uma compreensão legítima até certo ponto, mas ela é uma compreensão derivada, ela é um comportamento analítico, científico, abstrato. Nós primeiro compreendemos o lápis como objeto para escrever, o machado como objeto para cortar, o carro como algo que serve para alguma coisa, sempre em função dos nossos interesses, sempre em função da nossa existência, em função do nosso próprio ser, né? O que ele diz aqui, que é aquilo que sempre está em jogo na nossa existência, o nosso ser sempre está em jogo. E na nossa existência cotidiana isso segue valendo. Então, o Heidegger faz, lá a partir do parágrafo 8, do parágrafo 9 em diante, essa fenomenologia da vida cotidiana, e ele considera que colocar adequadamente
o acesso ao ente que pergunta pelo ser significa fazer essa fenomenologia do nosso viver cotidiano, do nosso relacionamento cotidiano com o mundo. E as coisas nesses termos que eu coloquei para vocês, nosso compreender os objetos como objetos que têm um para quê, uma finalidade, é uma novidade na filosofia. Nós normalmente nos perguntamos na reflexão ontológica o que as coisas são, né? E se a gente for lá em Aristóteles, a gente vai pensar nas propriedades definitórias da substância cavalo, né? O que é um cavalo, um mamífero, bípede, etc., etc. E a gente entra naquele esquema que o Heidegger se referiu no parágrafo 1, né, de definição do ser por gênero próximo e diferença específica. E o Heidegger vai dizer, nós não precisamos nos perguntar o que é o homem, nós precisamos nos perguntar como é o existir humano no mundo para compreender que tipo de ente nós somos, porque nós já sabemos que nós somos esse ente que tem a compreensão de ser, mas isso ainda é muito obscuro. Então, no parágrafo 2, além de indicar o questionado, perguntado, interrogado, o Heidegger afirma que elaborar a questão do ser significa tornar transparente o quê? Esse ente que compreende e questiona o ente que nós somos. E isso significa fazer uma fenomenologia da existência cotidiana. Então, a questão do método, ela não é escrachada, explícita aqui, mas ela é fundamental. Muito bem. Se vocês quiserem textualmente, na página 33, o primeiro parágrafo diz assim: caso a questão do ser deva ser colocada explicitamente e desdobrada em toda a transparência de si mesma, sua elaboração exige, de acordo com as explicitações feitas até aqui, a explicação da maneira de visualizar o ser, de compreender e apreender conceitualmente o sentido, a preparação da possibilidade de uma escolha correta do ente exemplar, o ente exemplar, nós, né? A elaboração do modo genuíno de acesso ao ente, o método fenomenológico, na análise da vida cotidiana. E daí, mais adiante, ele diz que visualizar, compreender, escolher, etc., são atitudes daquele ente que nós somos, né? O ser aí. E enfatiza, elaborar a questão do ser significa tornar transparente um ente, o ente que questiona em seu ser. Então, é muito enfático, ainda que nessa linguagem um pouco hermética, a respeito desse privilégio na colocação da pergunta que nós temos, porque possuímos essa característica da compreensão de ser. Muito bem, pessoal, no parágrafo 3, o primado ontológico da questão do ser. A questão aqui, como vocês viram, ela é colocada em relação às ciências particulares, né? A física, ele dá vários exemplos, a psicologia e as ontologias regionais. Então, a questão do ser, ela é fundamental para todas, a questão do ser em geral, e a pergunta pelo sentido do ser, ela é fundamental para que nós façamos um ordenamento das questões teóricas na investigação, na compreensão do mundo em geral, seja em ontologias regionais ou em relação às ciências particulares. Então, essa é a precedência, para usar a palavra da nova tradução do Fausto Castilho, ou esse é o primado, para usar a expressão da tradução que a gente está utilizando, ontológico da questão do ser. Ela é uma questão que se refere ao ordenamento de questões teóricas, e mais tarde, depois de desenvolver toda essa análise da existência, essa fenomenologia da existência, essa filosofia existencial, não confundir com existencialismo, depois eu dou uma explicadinha nisso, é importante porque, como o Heidegger diz, a analítica existencial ela vai se converter numa ontologia fundamental. Aquilo que na cabeça dele, né, depois de feita essa nova apresentação do homem como ser aí, não mais como sujeito, como pessoa, mas como ser aí, nesse novo construto conceitual, é possível a gente pensar num conceito
existencial de física, num conceito existencial de filosofia, num conceito existencial de política e por aí afora, né? A partir dessa ontologia fundamental, é possível a gente repensar as ciências e os saberes humanos em novos termos. Muito bem. E ele ainda nos lembra que é importante que a gente, né, saiba que isso quer dizer que nós compreendemos a função, os propósitos, né, e os motivos do questionamento que nós estamos fazendo, né, essa necessidade de ordenamento mais adequado das questões teóricas, páginas 35 e 36. Muito bem. O parágrafo 4, pessoal, o primado... desculpem, vou voltar um pouquinho. Eu disse para a gente não confundir filosofia existencial com existencialismo. Vocês observaram que, em alguns momentos, deixa eu ver, eu não marquei, mas talvez eu localize aqui agora, página 39, primeiro parágrafo. Chamamos existência ao próprio ser com o qual o ser aí pode se comportar dessa ou daquela maneira, e com o qual sempre se comporta de alguma maneira. Aqui, a expressão próprio ser, eu fui conferir, e ela pode ser traduzida por ser si mesmo, sein selbst, né? Então, aqui a tradução, ela não dá bem a entender, eu acho que a tradução do Fausto Castilho faz melhor. Mas quer dizer mais ou menos o seguinte: existência é um conceito reservado para qualificar o quê? Os seres humanos, né? Na terminologia heideggeriana, só o ser humano existe. Os outros entes, eles simplesmente estão aí, ser simplesmente dado, ou subsistência. A palavra em alemão é Vorhandenheit, é aquilo que está à mão, né? A manualidade, que está disponível para o uso, para o manuseio. Então, tem a questão dos animais aí, mas não vamos falar disso, que complica demais o que já é complicado. Então, existência é o ser, o nosso ser, né? Nós somos isso que o Heidegger chama de existência, é o ser com o qual o ser aí sempre se relaciona de alguma maneira ou de outra, ele sempre se comporta de uma maneira ou de outra. Aí ele diz, como a determinação essencial desse ente não pode ser efetuada mediante a indicação de um conteúdo quiditativo, né, quididade, de propriedades essenciais, já que sua essência reside ao contrário, no fato de dever sempre assumir o próprio ser como seu, escolheu-se o termo seraí, ou Dasein, para designá-lo enquanto pura expressão de ser. Falei para vocês na videoaula passada que esse ponto surgiria. O que o autor quer dizer aqui? É que a característica da existência humana, ou uma das características entre aspas aí, uma das é que nós somos uma abertura não só para o ser, para a compreensão de ser, mas para um permanente acontecer, né? O ser humano é uma abertura para possibilidades de si mesmo. O que significa que não é possível determinar uma essência para o ser humano do ponto de vista ôntico, né? Do ponto de vista da nossa vida fática cotidiana. Observem que se vocês forem até Jean-Paul Sartre, no texto Existencialismo é um Humanismo, o Sartre ele se consagrou uma expressão nesse livro, porque ele diz que a existência precede a essência, né? Ele inverte uma fórmula tradicional, né? E diz que a gente primeiro existe, né? Primeiro a gente é lançado no mundo. Essa expressão, ser lançado no mundo, ela é compartilhada pelo Heidegger, né? Primeiro, quando nós vemos, nós estamos aí, com a vida para levar, com as escolhas para fazer, e nós não podemos nos afastar de escolher, né? O Sartre diz coisa parecida quando diz que o ser humano é condenado à liberdade. O ponto é que o Sartre diz que a gente define a nossa existência, a nossa essência, desculpem, na existência. E o Heidegger não diz isso, né? Ele diz que nós simplesmente não podemos nem sequer recorrer a esse termo
uma essência, porque a nossa estrutura compreensiva da realidade ela é tão dinâmica, ela é uma projeção tão aberta de possibilidades, que não é possível falar em determinação de uma essência. E, ao mesmo tempo, as nossas possibilidades como entes individuais no mundo, elas são inúmeras. Aquilo que nós projetamos e aquilo que acontece conosco a despeito das projeções que nós fazemos, as situações que nós vivemos, que estão só em parte nas nossas mãos e etc., tudo isso é definitório do existir propriamente, mas isso não significa a constituição de uma essência fixa que possa nos dizer nós somos isso ou nós somos aquilo. Então, essa é para quem tiver uma curiosidade especial, essa é uma questão interessante. Se vocês lerem O Existencialismo é um Humanismo, do Sartre, é um texto muito legal e muito acessível à leitura, né? O Sartre dizia que ele preferia perder em rigor do que desenvolver uma filosofia elitista que só podia ser lida por poucos doutores hiper, super eruditos, né? Então, e esse é um texto do Sartre em que ele tem essa pretensão de escrever algo bastante acessível e assim o texto é um texto bem instigante, bem estimulante. O existencialismo é um humanismo. E aí, se vocês quiserem ir até a Carta sobre o Humanismo, do Heidegger, esse texto é uma resposta do Heidegger ao Sartre, e em que ele explica por que a filosofia dele não é existencialismo, né? Porque ele diz que o existencialismo ele fica preso a uma reflexão sobre o homem, ou, na expressão do Heidegger, sobre o ser aí, né? E o Heidegger ele diz que a preocupação dele não é antropológica, é ontológica. A reflexão sobre o homem ou sobre o ser aí é só um passo necessário na reflexão ontológica em geral, na pergunta pelo ser, né? E a reflexão sobre o homem é necessária porque o homem é o ser que pergunta pelo ser. Então ele não quer, né, no estilão metido de sempre dele, ele não quer ser confundido com um existencialista. E aí tem um terceiro texto, que é uma resposta sobre a carta do Heidegger, a carta sobre o humanismo, que se chama Regras para o Parque Humano, de um filósofo cujo nome eu vou pronunciar errado agora, chamado Peter Sloterdijk. Mas se vocês forem até a internet e colocarem lá Regras para o Parque Humano, vocês vão encontrar. É um livrinho muito legal e de leitura rápida, apesar do valor enorme do texto, em que ele faz uma retomada da tradição ocidental desde os gregos, e ele diz que escrever livros filosóficos é como escrever cartas endereçadas a amigos distantes e ainda desconhecidos. Por exemplo, a Ética Nicômaco pode encontrar um amigo no século XXI. Então, o filósofo ele escreve cartas a um futuro desconhecido e a amigos distantes. E ele também fala que o projeto ocidental é, na verdade, um projeto de tentativa de criação de regras para a convivência humana, né? Faz como que um resumão de toda a filosofia, como uma reflexão sobre um esforço de tentar entender uma pergunta que está lá em Kant também, como nós devemos viver, né, o que nos é permitido almejar, etc, etc. Então, essa é uma boa tríade de leituras para o verão. Fica a dica aí. O existencialismo é o humanismo, a carta sobre o humanismo, o primeiro do Sartre, o segundo do Heidegger, e o terceiro, Regras para o Parque Humano, do Peter Sloterdijk. Muito bem. Pessoal, antes de continuar para o parágrafo 4, eu finalizo a aula de hoje, senão ela vai ficar muito longa, e na próxima a gente trata do parágrafo 4 em diante.